Vou te contar a última história, uma história muito importante. Alguns anos atrás, sei lá, uns 10 anos ou mais, eu comecei a ter umas visões. Veio na minha cabeça assim, eu via um lugar escuro, que era um bar, via um homem negro talvez de meia idade, que estava ajudando o dono do bar. Eu sabia que era um lugar sombrio e obscuro, porque tudo era escuro ali. E eu senti uma sensação estranha. E eu não sabia o que que era aquilo. Eu tive a primeira visão que eu tive. Não sabia o que que era. E essa visão se repetiu. E eu comecei a ter contato mais com... Era um bar. Eu sabia que era um bar, não via ninguém bebendo. Mas eu sabia que era uma coisa do submundo. Uma coisa que vocês chamam de umbral, né? Eu chamo de submundo. E eu não sabia o que que era, mas eu não me sentia mal nem nada. E eu tive umas 3 visões. Anos depois eu comecei a ter uma outra visão que era bem estranha. Eu via uma caverna, como se fosse uma caverna, e eu comecei a perceber que existia um tipo de... lá dentro. Eu vou escrever a palavra que não sei se eu posso falar isso aqui. E era uma coisa espiritual. Eu vi coisas, cenas assim, indescritíveis. Uma delas eu posso contar para vocês. Tinha umas meninas que estavam trabalhando nesse lugar, mas era dentro de uma caverna. Então eles forravam essa caverna para receber espíritos de homens. Era um tipo de... como se fossem garotas de programa ali. Só que essas meninas vinham de boa vontade. E eu achava bem estranho aquilo, eu percebi, eu vi isso. E a pessoa que administrava aquilo era um homem jovem, um negro, era espírito, eu tô falando tudo de espírito. E ele usava umas roupas assim meio espalhafatosas. Mas era um espírito muito... é como se fosse o que você diria hoje, uma pessoa trans. Era um negro. Mas você percebia que era um homem, ele vestia roupas de homem mesmo. Mas era uma pessoa que se chama hoje de pessoa trans. Era um homem. E tinha uma voz mais afeminada, mas ele tomava conta daquilo. E ele usava umas roupas finas, antigas. E ele usava uma bengala. Então você via que era uma coisa de época. E ele administrava aquilo que para mim naquela época parecia uma caverna. O que acontecia? Apareciam vários homens que de alguma forma pagavam para se relacionar com umas meninas. Essas meninas eu soube depois, eram meninas que vinham por conta própria, não eram aprisionadas, várias delas estavam encarnadas, elas vinham sob projeção astral para esse lugar. Olha para você ver. Elas se deitavam no chão, e esses homens que queriam se relacionar com essas meninas, era uma coisa forrada ali, mas era dentro de uma caverna. Por exemplo, se a menina fosse fã de algum cantor, esses homens, independente da idade que eles tinham, eles sofriam uma metamorfose e ficavam com a forma física do ator, do cantor, da quem aquelas meninas admiravam muito. E como se elas imaginavam que elas estivessem sonhando. Por exemplo, a menina era, não sei nem quem, vai. A menina era fã do Bruno Mars, que é um cara que o pessoal gosta muito aqui. Aparecia aquele velho metamorfoseado como se fosse ele. E elas achavam que elas estavam tendo um relacionamento com esse cantor. Então elas vinham de muita boa vontade. Então adolescentes que sonham que estão tendo um relacionamento íntimo com o cantor que elas gostam, fica bem esperta, porque elas podem estar indo para esse lugar. Aí eu comecei a entender isso. E tinham várias meninas que queriam ir ali. E esse ser, ele se transformava no jogador, em alguém famoso. E eles começavam a ter um relacionamento íntimo ali. E as meninas, elas ficavam como se estivessem hipnotizadas. Daqui a um tempo, elas meio que desmaiavam ali. E esse ser, gente, que coisa horrível. A forma que ele estava do ator começava a sumir, e ele tomava uma forma física como se fosse um verme, a coisa horrorosa, imensa, em cima daquelas meninas. E eu vi isso daqui várias vezes. Eles começavam a sugar a energia sexual das meninas, e eles ficavam com aquela forma que parecia um... Tem um bicho aqui que eu já vi em São Paulo, que o pessoal chama de... eu não sei se é mamangava, mas é um negócio parecido, como se fosse um verme. Uma coisa assim.
Não era uma taturana, não tinha pelo, era uma coisa assim, um verme grande que ficava sugando aquelas meninas, e a menina ficava tão sugada que ela começava a secar. E chegava um ponto que ela não se mexia, ela perdia a consciência. E esses seres que sugavam essas meninas ficavam enormes. Eles sugavam toda a energia. Depois que eles sugavam aquilo, eles voltavam a ter o corpo decadente que eles tinham antes. E esses espíritos, alguns estavam desencarnados e outros encarnados que iam para esse lugar. E eu comecei a ver aquilo, eu ficava muito horrorizada com aquilo. E eu entendi que várias dessas meninas que adoram fãs, eu via sempre meninas. Não vi homens, não que não tenho, mas eu via mais meninas. Eu só vi meninas ali. Então, eu adoro esse ator, eu adoro esse cantor. Muitas sonhavam com esse cantor de noite, mas porque estavam sendo levadas para esse lugar. Então, se você convive com um adolescente, mostre esse vídeo para eles. Até aí, tudo bem. Eu sabia que era uma zona umbralina, mas não sabia mais de nada. E eu escrevo, eu sou escritor e eu gosto muito de escrever comédias. E um dia eu sentei aqui no meu computador para escrever uma comédia. Do nada, eu tive um start e começou a me vir um tipo de memória. Só que não era uma comédia. Sem querer eu comecei a contar a história desse lugar. E eu recebi vários seres que já moraram nessa região. Então eu vou falar para vocês. Existe uma colônia, a pessoa chama de colônia, né? Mas é como se fosse uma cidade astral. Eu não chamo, não é colônia que eu chamo, porque ela não sobrevive dando... Colônia é um lugar onde alguém tira alguma coisa para dar vida para outro lugar. Esse não. Eles subvivem, subentendem a vida deles ali por conta deles mesmos. É uma cidade astral inferior que fica aqui no sudeste. Pega São Paulo, pega Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e várias cidades do sul. Não, Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro foi excluído. Eles não gostam do Rio de Janeiro. Eles falam que lá tem muito macumbeiro, é assim que eles falam, gente, não sou eu, tá? Eles falam que tem muito umbandice que eles não gostam. Por quê? É uma cidade astral do inferior e pessoas que fingem que são cristãs, não são, mas que fingem que são cristãos para atraírem pessoas que também em vida fingem que são cristãs. Porque Jesus é um ser iluminado. Então tem muita gente hoje em dia que se fala cristão, mas apoia armamento, diz que bandido bom é bandido morto, que apoia golpismo, que apoia balbúrdia, baderna. Isso não está ligado a Jesus. Jesus era um ser pacífico, de luz, que nunca apoiou guerra nenhuma, sempre foi contra qualquer tipo de briga. A única briga que ele teve foi quando tirou os vendilhões do templo, e a maioria dessas pessoas que se dizem cristãos, são vendilhões que vendem um Deus que faz milagres desde que você pague uma oferta. Isso não tem nada a ver com Jesus, nada. Então fique esperto, nada a ver com eles, mas essa gente diz que é cristão. Esse lugar que eu estou falando se chama Cruz das Almas, é real e existe. Sinto muito, se a única pessoa que teve acesso fui eu. Eu fui lá? Não sei. Eu só sei que eu prometi para vários espíritos, isso eu soube depois, que saíram dessa região, que contaria a história desse lugar. Por que eles estão interessados nisso? Para que você que acredita que é cristão, ou para que você que convive com esses falsos cristãos, perceba que Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é o ser mais pacífico que passou por essa terra. Jesus não é contra ninguém. Eu sou uma maga, e o pessoal da magia, a maioria odeia cristãos, odeia cristianismo, porque falam que nós somos tudo do diabo, a gente sequer acredita nisso. Jesus não tem nada a ver com isso, gente, separa. Se você é um mago como eu, uma bruxa, saiba que Jesus não tem nada a ver com o que falam dele. Maria não é católica, Jesus não é católico, não é crente, não é nada disso. Ele era o quê? Ele era um judeu, ele nunca deixou de ser judeu. Maria é uma judia. Então os pensamentos dele são bem diferentes, ele não deixou religião alguma. Falam, ele fundou a Igreja Católica. Não fundou coisa nenhuma. A Igreja Católica não tem nada a ver com Jesus, sinto muito lhe dizer, nada. Ele não é contra a mulher, ele não fundou nada, ele ensinou o amor, só isso. A religião de Jesus é a religião do amor,
do perdão. É a religião que inclui todas as pessoas. Ele jamais excluiu ninguém. Ponha isso na sua cabeça. Se não tem isso, não é cristão. Enfim, esse lugar vive dizendo que eles vivem como se fossem cristãos. Não citam o nome de Cristo direto, mas vivem como se fossem. Usa aquela roupa dos crentes de antigamente, aquele saião, aquela coisa toda. Eu conto num livro que se chama Cruz das Almas. E eu vou fazer as continuidades desse lugar. Eu comecei a ter contato com esses seres. Eu não sabia da história de jeito nenhum. Normalmente, quando alguém me diz uma história, que tem alguns espíritos que me passam, e eu recebo mentalmente, eu não faço psicografia. Eu conto o que eu vejo do outro lado, eles me mandam mentalmente. O pacote completo. Normalmente eles me mandam o meio da história, o fim da história e depois o começo. Então não dá para fazer da minha cabeça isso daí. E eles começaram a me mandar. Eu sentava aqui, a história vinha. Eu não tinha a ideia, a noção do que eu estava escrevendo. E é muito interessante. Então esse livro, Cruz das Almas, Céu e Inferno, é o primeiro. Conta como é que eles se alimentam do outro lado. Conta como é que eles vivem, como que é a sexualidade horrível que eles têm. E esse lugar, essa caverna que eu falo para vocês, se chama Furnas. O pessoal conhece, o pessoal espírita conhece isso. Furnas são o quê? São cavernas mesmo. Uma da entrada do umbral é pelas furnas. E fala, então é muito interessante esse livro. Eu vou ter que fazer um outro dia, talvez contando a história. Mas conta a história de um personagem que eu não sei se ele é o único personagem que eu não sei se é real. Que todos os outros principais eu tive contato depois. Como é que ele faz a passagem dele para esse outro lado. Ele conta que ele não sabe que ele morreu, ele sabe que ele está indo. Então ele começa a relembrar algumas coisas. E esse bar que eu falo para vocês realmente existe ali. Só que a pessoa que tomava conta do bar, ele conseguiu sair desse lugar. E esse outro que tomava conta das furnas, onde havia toda essa parte de relacionamento impróprio, íntimo, ele conseguiu sair de lá também. Tem uma senhora que ela é evangélica de verdade, em que ela sai dela, ela evita ir para a região, ela acredita que ela poderia estar numa região melhor. Mas como ela perdeu um filho para as drogas, ela resolve ir para esse lugar só para poder ajudar o filho. Ela não consegue. Ela acaba se perdendo. E acaba ela. Hoje ela perdeu um pouco da memória. Foi tão assim, não é grave, foi tão forte a história dela, eu não sei nem se eu posso contar aqui. Eu gostaria, talvez, no outro dia, de contar a história desse livro. Mas ela tem quando ela reencontra o filho que ela foi lá para ajudar, ela não consegue salvar o filho. E uma outra filha que ela deixou aqui também acaba fazendo a passagem pelo mesmo motivo, de drogas. E a filha é muito revoltada com ela. A filha acusa ela de que os irmãos entraram para as drogas porque passavam muita necessidade. Que enquanto passavam necessidade, ela estava na igreja. Então é uma história muito intensa, super interessante. O livro se chama Cruz das Almas. Vou deixar para vocês depois o link. E vale muito a pena você comprar esse livro. Eu não sei, como é um livro muito forte, eu acho que eu não posso fazer um vídeo contando. Mas eu vou fazer um resumo dessa história. Vou deixar o link para vocês aqui. Eu falei várias histórias esse mês. E espero que tenha te ajudado a aprender alguma coisa. A fonte da espiritualidade é a tua atenção plena. Deus não está em igreja nenhuma, Deus não está em religião, Deus tem que estar dentro de você. Porque você sempre vai se decepcionar com o ser humano, principalmente os religiosos. E quando isso acontecer, o que vai te segurar de verdade é o que está no teu coração. Então fique em paz, espero que esses relatos tenham sido úteis para você de alguma maneira. Leia os artigos. Namastê, que você tenha um início do próximo mês muito bom e abençoado. Que assim seja e assim se faça.